Estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a você, a Deus, ao nosso mestre e amigo Jesus por esta oportunidade importantíssima em nossas vidas. Estamos trabalhando, estamos analisando o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículos 34 em diante. Este programa nós vamos avaliar estas colocações de Jesus, que são diversas, importantíssimas para a nossa análise, o nosso entendimento, à luz da doutrina, à luz da Bíblia e à luz do próprio Evangelho de Jesus. O versículo 34, Jesus coloca aqui: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Mateus 34, 10, 34 a 36. Olha que coisa interessante. Muita gente não entende essa passagem, acha que Jesus veio trazer guerra, quando ele diz: não vim trazer a paz à terra, mas a espada. Espada aqui não é guerra, como muita gente quer colocar. A espada no judaísmo é o símbolo da sabedoria. E você vê lá no Apocalipse, quando fala da espada flamejante que sai da boca do dragão, e você observa que no próprio livro do Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 23 a 24. Veja, com relação ao homem sendo expulso do paraíso, Yahvé o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde foi tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a espada aqui é o sinônimo de espada que clareia, esclarece, faz com que você tome uma posição. Não é que você use a espada para a guerra, como muita gente quer colocar. Não, o próprio profeta Ezequiel, ele fala da espada, lá no seu capítulo 21, versículo 8 em diante. Ezequiel começa dizendo aqui: eis o que dirás à terra de Israel. Assim diz Yahvé: eis que estou contra ti, hei de tirar da bainha a minha espada e extirparei do meio de ti tanto o justo como o ímpio. A fim de extirpar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da sua bainha, atingindo toda a carne, desde o Neguev até o norte. Assim, toda a carne saberá que fui eu, Yahvé, que tirei a minha espada da sua bainha e que ele não voltará atrás. E tu, filho do homem, dirige o teu coração partido com amargura, geme aos seus olhos. E sucederá que se te disser para que este gemido, tu lhe responderás, porque uma notícia está para chegar. A própria colocação de Jesus aqui é uma colocação talmúdica, que ele fala que os tempos messiânicos seriam de turbulência. Jesus não significa que ele veio trazer guerra. Ele veio trazer opção. Ele veio trazer busca. Ele veio trazer decisão entre o que é certo e o que é errado. Porque a espada é o símbolo da divisão entre o bem e o mal, o certo e o errado. Por isso que ele diz assim: vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Não é briga. Ele não veio jogar um contra o outro, mas veio, em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Por quê? Porque hoje nós vemos, dentro da própria família, divisões de entendimento, de interpretação. Você vê várias religiões na mesma família. E eu vivo, e eu sou um exemplo disso.
quando a gente não procura seguir Jesus, mas procura usar o ensinamento de Jesus contra o outro, a divisão com certeza virá. Por isso que ele diz, não penseis que eu vim trazer paz à guerra, que ele é o Messias. Essa colocação dele, segundo o Talmud, é uma profecia, é uma identificação. Porque o Talmud diz assim, também os tempos messiânicos serão seriamente conflituosos. A disputa será estabelecida não apenas entre as nações e confissões, mas também no próprio ambiente de cada família. Então Jesus está se referindo a essas citações de Ezequiel, do Gênesis e do próprio Talmud, que é um livro de interpretação da Torá, é a interpretação oral da Torá que Jesus conhecia. É impressionante quando a gente vai ler o Novo Testamento, a mensagem de Jesus nos Evangelhos, e quando a gente retorna lá para o Velho, que muita gente chama de Velho Testamento, nós encontramos todo o suporte sobre aquilo que Jesus disse. Então ele não está querendo dizer aqui que ele veio trazer guerra à terra, mas ele veio trazer a identidade do Messias, que era ele. Ele veio trazer a era messiânica, e a era messiânica é a era da razão, da lógica, do bom senso. Daí porque a serpente, lá no jardim do Éden, a serpente entrou para quê? A serpente entrou para fazer com que o homem soubesse o que era o bem e o mal, o certo ou o errado. Daí porque a serpente não é algo que aconteceu, não foi um acidente de percurso que houve lá no jardim do Éden, mas a serpente foi uma colocação de Deus, naturalmente, trazendo para o homem a consciência messiânica. A serpente, a palavra nahash, em hebraico, que é serpente, tem o mesmo número gemátrico, ou na gematria cabalística, na palavra Hamashiach, que é o Messias. Portanto, a serpente trouxe a consciência messiânica do que é certo e do que é errado. E nós ainda hoje, por não termos essa consciência messiânica, ainda nos degladiamos tanto, ainda nos dividimos tanto, ainda achamos que somos tão superiores àqueles que não têm a nossa religião, como se a religião salvasse quem quer que seja. A religião não salva ninguém. O que salva-nos, o que nos leva de volta para Jesus, é o conhecimento e a tomada de posição em favor de seguir aquilo que Ele nos ensinou. Daí porque muitas famílias têm religiões diferentes, ficam trocando e se degladiando por questões que de forma nenhuma é importante. O importante é a nossa busca para Jesus. A mensagem de Jesus tem essa condição, tem essa característica de exigir que nós tomemos uma posição para segui-lo. E o importante não é a religião que nós trabalhamos nela. O importante é o caminho correto para ele. Daí porque, quando a gente busca Jesus, as diferenças desaparecem. Daí porque eu tenho encontrado, por onde eu ando nesse Brasil, tantos exemplos de pessoas que realmente buscam Jesus, independente da sua religião. Identificam Jesus pelo seu testemunho e pela sua atitude. E eu não poderia deixar aqui de me referenciar e me reverenciar diante de um homem que já não está entre nós, mas foi uma pessoa que me ensinou bastante nesse sentido. Meu amigo, a quem eu tive o prazer de conviver com ele, o pastor Neemias Marien, que era um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus, um homem que não tinha religião, ele vivia o amor. Um Chico Xavier, o nosso mestre Chico, que tantos exemplos ele nos deixou, tantos testemunhos de amor, nunca fez diferenças entre as pessoas. Ele amava a todos indistintamente e por isso é conhecido como o homem amor. Chico e outros
Tenho encontrado tantos pastores que nós nos entendemos tanto. Nós, apesar de não termos a mesma religião, a gente se respeita. A gente aprendeu, a gente busca Jesus, apesar das nossas diferenças. Cada um no seu caminho para o reencontro com Ele. Por isso Jesus deixou bem claro que não era fácil segui-lo. E aí ele continua, no versículo 37. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha sua vida, a perderá. Mas quem perde sua vida por causa de mim, a encontrará. Ora, são 3 versículos de muita importância para todos nós. Primeiro, porque ele diz assim, aquele que ama pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ora, Jesus é o símbolo maior. É lógico que Jesus não está aqui pregando que abandonemos nossos pais, porque ele, como judeu, ele conhece. Ele conhecia o Êxodo 20, que fala de honrar pai e mãe. Mas tem gente que não lembra da existência de Jesus, nem do objetivo de segui-lo. Se perde com as coisas da matéria. O pai, nosso pai e nossa mãe é importantíssimo, mas Jesus, com certeza, é muito mais. E a gente pode amar os dois, nossos pais e a Jesus. Só que ele diz que a gente não pode amar mais do que a ele. Por quê? Porque ele é a nossa luz, é o nosso roteiro, e ele, independente disso, ele também ama nós, e é o nosso pai e a nossa mãe. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja que aqui serve a mesma coisa. Nossos filhos são importantíssimos. São espíritos que Deus colocou em nossas mãos para que nós o orientemos, para que nós o reconduzamos, para que nós o orientemos para a vida e para Deus. Mas para nós, ou para que nós possamos orientar os nossos filhos ou as nossas filhas, nós precisamos de Jesus. Portanto, ele está acima, com certeza. Nada dessa mensagem aqui significa que Jesus esteja também desprezando ou relegando a nós, que nós não tenhamos responsabilidade sobre os nossos filhos, nossas filhas, nossos pais. Porque então ele não seria Jesus se agisse dessa forma. Na verdade, ele está dizendo que nossos filhos, nossos pais são importantes, mas nossos filhos, nossos pais, para que o amemos, para que o respeitemos e para que executemos a nossa responsabilidade de pai, ou os nossos deveres de filho, nós precisamos de Jesus. Ele está acima, o roteiro dele é superior a tudo isso. E aí ele diz assim, aquele que acha sua vida, a perderá, mas quem perde sua vida por causa de mim, a achará. É verdade que aqui a gente tem que levar em conta que aqui não há nenhuma contradição. O que Jesus fala aqui é em que aquele que busca só a sua vida, aquele que vive em torno do seu eu, aquele que vive em torno do egoísmo pessoal, esse não cresce. Mas quem aplica, ou quem perde, ou quem oferece a sua vida por causa de Jesus, com certeza a achará. Porque a vida é o dom de Deus. A vida, nós vemos lá no profeta Isaías, que a terra dá vida aos mortos. A terra é uma escola. E como escola, nós precisamos da vida nela para que aprendamos, para que cresçamos, para que possamos progredir para Deus. Jesus deixa bem claro aqui que se a gente se envolve com a nossa vida, se a gente se preocupa apenas com o nosso eu, a gente com certeza perderá a nossa existência.
O que nós devemos ter é vontade, disponibilidade e disposição de crescer. Porque ele diz assim, aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aqui nós vamos ter que aprofundar um pouquinho este versículo. O que é tomar a sua cruz? Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma tarefa, todos nós temos uma dificuldade a vencer. E somos nós que temos que vencer, porque ele fala, aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então nós temos que, essa cruz aqui, meu irmão, são as dificuldades do dia a dia. Nós sabemos que cada um de nós temos que dar o nosso testemunho, temos que vencer as nossas dificuldades, simbolicamente, a sua cruz. Jesus teve a dele, nós temos a nossa. Só que a nossa cruz é completamente diferente. A cruz de Jesus era a cruz do amor, era a cruz da dedicação, era a cruz da justiça que ele trouxe por amor a cada um de nós. A nossa cruz não. A nossa cruz é a cruz do débito. É a cruz que nós adquirimos no ontem e temos que carregá-la daqui para frente. Lembrando o que diz o nosso querido Emmanuel, que as nossas sombras de hoje são frutos do passado, mas as nossas luzes do amanhã poderá ser preparada agora. Portanto, tomemos a nossa cruz, assumamos, não lamentemos as dificuldades. Elas nos vêm para que nós possamos crescer, vencendo-as, carregando-as com dignidade, com amor, vencendo as dificuldades. Isso só é conseguido através do testemunho. Nós temos visto pessoas que não têm nem religião. Eu tenho um amigo, aliás, que ele foi ao banco sacar um cheque e, ao sair da loja, ele sentiu um choque no peito e começou a ter dificuldade respiratória e foi levado para um hospital. Ao chegar lá, foi constatado um infarto. Esse rapaz não tinha religião. Quando o médico examinou, disse assim, o seu caso é de cirurgia. Você tem que fazer ponto de safena, senão você não vai sobreviver, porque o seu coração não tem mais nenhuma irrigação. Você está com as suas artérias completamente entupidas. Observem, meus amigos, uma situação dessa conosco. Em cada um de nós, qual seria a nossa reação? E nós temos conhecimentos de religião, eu espírita, você católico, protestante, não importa. Nós cristãos, conhecendo que Jesus diz, cada um tome a sua cruz e me siga. Cada um esteja pronto, firme, aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu também o testemunharei diante de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do vosso Pai que está nos céus. E esse meu amigo, na hora que o médico falou isso, ele disse, doutor, eu estou pronto para a viagem. Observem que são poucos que têm essa reação. A maioria se revolta. Por que comigo? Exatamente comigo é o que diz a maioria. E esse nosso amigo deu um testemunho fantástico de que ele estava pronto. E nós devemos estar prontos. A todo momento, como se fosse o último dia da nossa vida, para o reencontro com Deus. Portanto, façamos todos os dias o máximo que pudermos das nossas obrigações e tarefas, porque quando chegar a hora, você tem que estar pronto para a viagem. Daí porque aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, já diz Jesus. Assuma a sua cruz, assuma a sua responsabilidade. Caminhemos para Ele, que é o nosso mestre e amigo maior. E ele diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe o que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá
recompensa de justo. E quem der, nem que seja um copo d'água fria, um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Portanto, está no caminho para Deus, está no caminho de Jesus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, ou eu estou no caminho, na verdade e na vida. Aquele que estiver ao meu lado, irá. Aquele que não estiver ao meu lado, não irá ao Pai. Ou seja, aquele que não tiver a mesma evolução que eu, não chegará a Deus. Ele nunca disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque senão Jesus estava deixando de fora todos os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles que o antecederam e todos aqueles que por um erro geográfico não nasceram no Ocidente para conhecer a sua mensagem. Portanto, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Confiemos em Jesus, carreguemos a nossa cruz com firmeza, com amor, com perseverança, que lá na frente nós temos um encontro de amor, de paz e harmonia com o nosso mestre e amigo Jesus. Fique com ele. Até o próximo programa e muita paz.